Graças a Deus que você é homem, lindão de Jesus, feito à imagem e semelhança do Criador. Sejam bem-vindos ao DHPH, o Devocional de Homem para Homem, do Semeando Hombridade ao seu coração. Sempre uma alegria estar com você semanalmente através deste devocional. Com certeza você conhece ou já ouviu falar desse texto das Escrituras, Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Você tem buscado a Ele de todo o seu coração? Imagine que você está pronto para fechar um grande negócio e precisa entregar os últimos detalhes em 2 dias. E esses detalhes são trabalhosos e de grande responsabilidade. Quanto tempo e energia despenderia nisso? Jesus é o maior negócio, melhor relacionamento, maior inspiração e somente Ele pode ajudar você em toda e qualquer situação. Será que Ele estaria nesse tempo seu para fechar o seu negócio? Fica comigo, pois este será o nosso assunto e o tema é: um homem ousado busca a Deus. Paul Cole compartilha em seu livro Homens Ousados que estamos quase finalizando o estudo dele, são quase 80 devocionais feitos desse livro. E ele fala uma partezinha da história de Davi. Ele nos leva a pensar assim: com certeza, se você estivesse vivendo nos tempos do rei Davi, gostaria de andar perto dele, ser seu amigo íntimo e desfrutar da sua amizade. Mas Paul comenta: imagina se, sendo seu amigo íntimo, e você tivesse uma esposa linda, uma mulher que chamasse a atenção até do seu amigo, que neste caso era rei. Como você agiria? Você lutando as batalhas do seu rei e amigo estimado e ele dando em cima da sua mulher. Que situação! A Bíblia é brutalmente honesta, pois hoje sabemos mais detalhes das histórias que provavelmente os homens da época de Davi. O que levou Davi a fazer isso? Será que por ele ser rei, achava que podia fazer o que queria sem temer a Deus? Porque é rei, poderia quebrar princípios? Voltando à história inicial em relação ao negócio, será que você quebra princípios para fechar os seus negócios? Dá um prazo impossível, omite algumas informações, fere a ética com seus colegas? Pois na história de Davi ficamos indignados pela sua ousadia em pecar contra Deus e contra o seu amigo leal. Urias, esposo de Betseba, mesmo bêbado, embriagado pelo amigo e rei, não ousou se deitar com a sua própria mulher enquanto seus amigos estavam na guerra. Uau! Um se prevaleceu da posição de autoridade, Davi, o outro não deixou de honrar a autoridade de seu rei, Urias. Interessante que os dois são honrados até hoje. Por quê? Um por não desonrar o seu rei e seus amigos, Urias, e o outro por se arrepender dos seus pecados profundamente e buscar a Deus arrependido de todo o coração. Aqui chegamos em um ponto importante. Davi errou feio, mas houve em seu coração um desejo enorme pela presença de Deus. Homem, seus erros não lhe definem. Deus está esperando o arrependimento genuíno de seu coração e a sua busca por Ele. Davi escreveu em Salmos 51, de 1 a 12: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que reprovas, de modo que justa é a sua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei branco. Aleluia! Mais do que a neve serei.
Faz-me ouvir o jugo e a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apagas todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim, Senhor, um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Uau! Consegue imaginar como Davi buscou a presença de Deus com ousadia? A ponto de Deus falar para ele: nunca faltará um sucessor na sua linhagem, Israel. E Jesus é descendente de Davi. Então, as falhas não nos definem. Nós precisamos entender que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Jesus pagou o preço por mim e por você. A graça é gigantesca. Obrigado, Jesus. Paul Cole escreve: não somos vistos à luz das nossas imperfeições humanas, mas através do filtro da justiça de Jesus Cristo. Aleluia! Apesar das imperfeições de Davi, de sua humanidade e de seu pecado, Davi tinha um coração constantemente desejoso por Deus, voltado para Deus e firmado no Deus Altíssimo. Uma observação: a graça não nos dá o direito de pecar, assim como nossa posição, seja na família, na igreja, no trabalho ou onde você atua, mas podemos desfrutar dela pelo arrependimento. Nos humilhamos na presença de Jesus e abandonamos o pecado. Jesus falou para a mulher pega em adultério: vá e não peques mais. Falou para o homem que estava 38 anos paralítico: vá e não peques mais. E está falando para mim e para você: vá e não peques mais. O que significa buscar prazer na presença de Deus? Significa ter um coração que constantemente deseja o coração do Altíssimo. Volta-se para Ele e se firma nele. Venha caminhar conosco no currículo CMN Hombridade, pois é uma maneira simples, fácil, com um custo financeiro inexpressível, mas com um resultado que irá surpreender você e o ajudará a buscar a Deus de todo o seu coração. Gosto muito deste texto de Jeremias 29, 13 e 14 que nós iniciamos, mas ele fala algo que me chama muita atenção. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Esse é o versículo 13. Mas ele inicia o 14 assim: e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Uau! Encerro esse devocional com duas frases do livro que estamos estudando. Eu não sou definido como homem pelas coisas com as quais tenho dificuldade de lidar. Eu sou definido como homem pelo fato de buscar com fervor e prazer a presença de Deus. Uau! Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós somos CMN, uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias e nós resgatamos o Brasil. Que Deus te abençoe e um grande abraço.